Vamos em frente. Palmeiras tem novidades. Zagueiro Luan se apresentando no Verdão e falando no microfone Fox Sports. Realizando um sonho, super motivado de ajudar, contribuir e evoluir aqui também junto com a Sociedade Esportiva Palmeiras. O torcedor vai saber que está chegando mais um torcedor aqui que vai retribuir vocês dentro de campo, mas estou muito feliz e realizado. Estrutura fantástica, realmente estou assustado. Nunca vi isso em nenhum clube do Brasil. Já a gente treina às vezes quando vai jogar contra alguns clubes e nunca tinha visto nada igual. Os funcionários me receberam super bem, então estou super feliz e motivado. Agora é trabalhar e conseguir estar então o mais rápido possível. Bom, contratação do Luan é um investimento do Palmeiras, né, Ribeirão? Gostaria que você falasse a respeito dele, né, que saiu do Vasco da Gama, mas deixou muito carinho lá no Vasco da Gama. Sim, ele entrou lá com 13 anos, chegou no Vasco com 13 anos. Chegou o garotão lá. Mas aí o Palmeiras, em pouco tempo, deve perder o Vitor Hugo, que tem muitas propostas do exterior para levar o zagueiro palmeirense. Tem o Mina, que fica aquela história do Barcelona também, não deve demorar muito. Então chega aí esse investimento, Luan, o zagueiro do Vasco, para o Palmeiras, Ribeirão. Concordo plenamente com você. É um fato que faz o Palmeiras agora se proteger dessas investidas europeias, porque o Mina pretende ficar até pelo menos a Copa do ano que vem jogando pelo Palmeiras, mas a gente sabe que o Barcelona, que tem essa preferência na contratação dele, pode trocar de treinador, ou deve trocar de treinador agora no meio do ano. Então, se o novo treinador chegar e pedir um zagueiro, aí o Barcelona é capaz que já venha atrás do Mina para já levá-lo. O Vitor Hugo também é um jogador que está chamando muito atenção. Então o Rafael chega com grande destaque porque era titular absoluto do Vasco, é um bom zagueiro, é rápido, é bom na bola aérea e já pode até fazer uma concorrência. Ele é um bom zagueiro que pode sim brigar até pela vaga do Vitor Hugo. Acho que ele tem condição sim até de ser titular desse time do Palmeiras hoje. É que o Palmeiras já tem um time, né, pronto, já tem essa dupla de zaga sólida, então acredito que o Luan, vai chegar agora para ser uma opção, mas para brigar daqui a algumas semanas já pela titularidade no Palmeiras. Pois é, lembrando esses nomes que nós citamos aqui, o Ribeirão, além do Mina, além do Vitor Hugo, tem também o Antônio Carlos, já com oportunidades no time do Eduardo Batista, e também o Edu Dracena. E agora chega o Luan. E o Thiago Martins também, que está lesionado, né? Que a gente não citou. Mas falando do Luan que fechou um contrato até 2022 com o Palmeiras. Foram 10 milhões de reais o investimento, né, nesse jogador. Foi barato, hein? Que estava... Barato? Eu achei que foi barato. Ele Vasco, que acho que liberou o jogador por um valor muito abaixo do que poderia, né, vendê-lo mais para frente ou até para um clube do exterior depois. Então, qual é o valor que nós estamos falando que é barato? 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. 3 milhões de euros. Né, fazendo a conversão, eu fiz a conversão. Mas falando ainda do Luan, ele passou nos exames médicos, mas ainda está em recuperação de uma lesão no pé direito. E essa recuperação agora será feita então na academia de futebol. O torcedor não precisa ficar preocupado, né? Porque ele vai ter esse tempo. Inclusive pode ser inscrito no mata-mata da Libertadores da América, só que aí no lugar de um jogador que já está na lista. É importante também ressaltar isso. Vamos falar de um cara que não está mais no Verdão, mas que deixa muita saudade. Vamos lá, é o nosso quadro, o Curte Aí. Bota na tela então. Que na vida hoje tem que aproveitar, porque eu não sei se o amanhã há de chegar. Se me desse ao menos um sinal. Gabriel Jesus. Soltando a voz. Pergunta. Tá bem? Não. Pergunta que ele é um ótimo centroavante, mas olha, cantando, Gabriel Jesus fica só com a bola. E naqueles carros ingleses, né, a direção fica do outro lado, acho que ele estava na direção, né, pelo jeito, então. E a letra também não tá casando não, de um lado ir pro outro, tá? De um lado ir pro outro, tem que aproveitar. Ele cantou errado, inclusive, cantou? A letra. Eu não conheço essa música. Você que está participando da hashtag Boa Tarde Fox, pode então deixar aqui do a sua programa, mensagem. Carinha. Gosto de samba mesmo. Pode deixar a sua mensagem então falando se ele canta bem ou se é melhor realmente só ficar jogando bola, tá certo? Eu nem imagino qual vai ser a resposta. Vamos lá, vamos ver o Tietê atuando. Agora o Tietê atuando, vamos lá. Boa, Tietê! Você vai fazer palhaçada ou vai sair sério? Então vai. Se você gostou desse vídeo, clique.
Legal. Bom, Tietê esteve com a gente no Boa Noite Fox nesta segunda-feira. Foi muito bacana conversar com ele, foi muito legal. Então, momento de descontração aí. Palmeiras, boa tarde, Gudrian. Boa tarde, Preto. Olha, presta atenção no gramado. Vamos acompanhar o treino do Palmeiras. Gramado vazio e tem uma explicação, Preto. O treino do Verdão hoje será no estádio do Pacaembu, local da partida de amanhã contra o Novo Horizontino. Pacaembu, que é a segunda casa do Verdão, mas faz tempo que o Palmeiras não joga lá. O técnico Eduardo Batista preferiu fazer este último treino antes da partida no local do jogo, lá no Pacaembu, e sem, claro, a presença da imprensa. Primeiro, ele esteve aqui, a gente acompanhou, deu entrevista coletiva. Agora, às 5 horas, daqui a 10 minutos, os jogadores relacionados para a partida subirão, embarcarão no ônibus e irão para o Pacaembu. Aqui neste gramado, apenas um jogador, e a gente flagrou o lateral Jean, que está num período de transição do departamento médico para o gramado, fazendo exercícios aqui com bola, começando a correr. E eu perguntei para ele, quando volta? 1, 2, 3, ele apontou 4 semanas. Em 4 semanas, portanto, mais um mês sem Jean na equipe. O Eduardo Batista confirmou amanhã uma nova dupla de zaga titular, digamos assim. O Vitor Hugo não volta a ser titular. Ele tem gostado muito do Edu Dracena, e o Edu Dracena vai permanecer como titular ao lado do Mina na zaga. E provavelmente o Guerra, ele também adiantou, não com tanta firmeza, mas adiantou que o Guerra deve ser o substituto do Roger Guedes, que está suspenso e não vai jogar. O Palmeiras pretende não passar sustos amanhã, se classificar, já tem uma boa vantagem, pode perder até por um gol de diferença, porque no meio da semana que vem tem um confronto decisivo pela Libertadores. A gente acompanha tudo aqui no Fox Sports. Gostou do campo aqui, Preto? Vontade é pegar uma bola aqui e sair jogando, né? Ah, mas é uma delícia, gramado maravilhoso aí da Academia do Palmeiras. Aliás, é muito bonita a Academia do Verdão, ô Gudrian. E durante a entrevista, o técnico Eduardo Batista falou a respeito da modernização, né, de nova estrutura da Academia do Palmeiras, e teve alguma apresentação aí, você teve a oportunidade de acompanhar, você falou da recuperação do Jean. O que é que tem de mais novo agora na Academia do Palmeiras, Gudrian? Tem uns aparelhos novíssimos, principalmente na academia literalmente falando, academia de musculação, mas o que o Eduardo Batista enfatizou principalmente foi a equipe multidisciplinar que hoje tem aqui no Palmeiras, porque também não adianta você ter toda a aparelhagem e não ter quem saiba comandar essa aparelhagem. Então ele enfatizou muito bem o trabalho dos outros departamentos, e existe uma sinergia entre esses departamentos. Ele fez questão de dizer que tudo é delegado aqui, cada um cuida de uma parte e aí sim forma o todo do Palmeiras. Esta é a grande modernização do Verdão, que vem acontecendo paulatinamente há vários anos, desde a época do Leão, passando por aqui, vários técnicos, sempre procurando modernizar a academia. E o grande lance agora deste ano é o hotel, um hotel verdadeiro, 5 estrelas, cada jogador agora tem o seu quarto, já pode deixar até umas peças de roupa, tênis, não precisa ficar fazendo mala todo o jogo principalmente quando é aqui perto ou em São Paulo, os jogadores se concentram aqui, Preto. Maravilhosa a notícia que traz o Gudrian aí para o futebol brasileiro, Gudrian. É claro, o torcedor do Palmeiras fica muito feliz com tudo isso, fica orgulhoso, mas para o futebol, de um modo geral. Até porque, Gudrian e Ribeirão, o Eduardo Batista, eu fiquei muito feliz acompanhando a entrevista dele, porque quando falaram a respeito dessa modernidade toda da Academia do Palmeiras, ele deu o exemplo de quando trabalhava no Japão. Sim. E colocou o Palmeiras
academia do Palmeiras melhor do que a estrutura que ele teve no Japão. E olha, não só o Japão. O Japão, claro, não é um país com grande tradição no futebol, mas se a gente comparar com países na Europa, o futebol brasileiro tem clubes que têm estrutura semelhante ou até melhor do que clubes europeus. Isso, claro que para o esporte de alto rendimento, de excelência, é mais do que necessário. Um clube do tamanho do Palmeiras que investe tanto em jogadores também precisa investir em estrutura para dar condição, né, para esses atletas atuarem. E na questão do hotel, além de ser, né, mais fácil para o jogador, né, chegar ao treinamento, já ficar por ali mesmo e se hospedar para concentração e tudo mais, o clube também economiza, né, porque não tem que pagar um hotel fora do centro de treinamento, não tem que pagar, né, um hotel e também o transporte até esse outro local, então facilita para tudo, viu, Prieto? Maravilha. Bom, o Gudrian Neufert está na academia do Palmeiras. Eu vou me despedir do Gudrian, agradecendo todas as informações. Se eu não estou enganado, ele já está tomando chuva lá. Já está chovendo por aí, Gudrian? Tá. Começou a chover forte, mas a gente caminhou aqui, agora está numa área coberta aqui por aqui, Prieto. Tá ótimo, então. Deixa eu só ver imagens aqui lá da academia do Verdão. Olha ali, Eduardo Batista já está falando. Então vamos ouvir o técnico do Palmeiras e depois voltamos com o André lá no Corinthians. Começando a receber de volta jogadores importantes, o caso do Guerra, o Jean já está na iminência de voltar para a gente. Então isso é importante, né? E com força máxima, né? Apesar da vantagem, ninguém quer perder. É ir bastante sério para lá, buscar o resultado, fazer um bom jogo, que a Libertadores também já está bem próxima aí. Professor, tudo bem? Boa tarde. Com relação a esse treino que vai acontecer de forma fechada no Pacaembu, né? Ontem nós pudemos acompanhar a atividade, time titular armado e tudo mais. Pode pintar alguma surpresa nesse treino fechado aí? Pode mudar alguma coisa? Assim, na essência não. Nós vamos testar mais um homem ali, né, para ver um outro sistema, uma variação. Mas 90% vocês viram ontem. Hoje é mais, nós vamos ensaiar umas bolas paradas. O gramado do Pacaembu é um pouco diferente do que a gente tem jogado. É um campo muito rápido, previsão de chuva, né? Então essa é a intenção, de trabalhar um pouquinho mais a parte tática, mas principalmente se adaptar ao campo, à velocidade da bola. Tudo isso a gente vai procurar fazer hoje. Tudo bem, Eduardo? Queria que você falasse sobre a chegada do Luan, né, que assinou um contrato hoje pela manhã. É um jogador que ainda vai passar por um condicionamento físico, tem uma lesão no pé, mas é um jogador que você já vislumbra, por exemplo, usar, né, no time titular também? Vem para brigar, É um jogador que nós já tínhamos falado desde o final do ano passado, nós já estávamos atrás, e com a vinda do Antônio Carlos, a gente deixou um pouquinho em stand-by. E aí a gente sabe que a gente tem um Mina que vai para a seleção, o Vitor Hugo também é cotado para a seleção. Então a gente, e com a perda do Thiago Martins, precisou voltar, né, no Luan. O Luan sempre foi o nome, um zagueiro jovem, rápido, com experiência internacional de seleção brasileira. Então um cara que vem para ajudar, lógico que ainda vai vir numa fase de recuperação, né, física e médica, mas vem para brigar por um lugar nesse time. O quanto esse jogo contra o Novo Horizontino também servirá para você olhar e ver uma formação para o jogo da Libertadores na quarta-feira que vem? Eu acho que mais do que ver uma formação é a necessidade de se fazer um bom jogo, né? De você fazer um jogo envolvente, um jogo agressivo, né, com posse, com objetividade. Acho que tudo isso, né, nós temos fazendo, né, para que a gente consiga vencer o Novo Horizontino, passar e também nos dar, né, uma motivação, uma confiança maior para o jogo de quarta-feira pela Libertadores. Eduardo, ainda em cima desse jogo, né, que começa o caminho do Palmeiras nesse mês de abril, né? Sim. Que para muita gente até agora vai ser o grande mês da temporada, porque tem reta final de Paulista e 2 jogos fundamentais de Libertadores. Como é que você conversou com o elenco? Porque são várias partidas, a gente sabe que nem o melhor elenco do mundo vai evitar, por exemplo, uma oscilação. Como é que você vai trabalhar com essa possibilidade, até porque é um cenário onde não permite tantos erros, né? A gente já vem falando desse mês de abril com eles desde janeiro, né? Quando saiu as tabelas
do Paulista e da Libertadores, nós montamos o cruzamento, tem, né, na nossa sala tem um quadro ali, e nós já vislumbramos esse mês de abril. Então é um mês de concentração, é um mês de trabalho, de entrega, né, o próprio clube fez investimento em você fazer um voo fretado para Novo Horizonte. Então é uma união de todos os setores para que a gente esteja no melhor momento. E da nossa parte observar aqueles atletas que estão em seu melhor momento para poder escalar, né? Jogadores importantes voltando de lesão, né? E a gente fica forte para passar por esse mês, que é o mês, como você falou, não cabe erro, né? Tem que ser aí o mais assertivo possível. E depois de um certo tempo, você tem à disposição 3 jogadores importantes na defesa, no miolo ali da zaga mesmo. Vitor Hugo volta de suspensão. Você já definiu quem vai jogar e como é que você vai olhar para esse elenco? Tem várias opções. O Vitor foi fundamental na última temporada, o Edu, pela experiência, tem jogado como titular. Queria que você contasse um pouco o que você pensa. Olha, aqui, como eu acabei de dizer, a gente tem que estar observando o momento de cada um. O Mina vive um grande momento e o Edu vive um grande momento. E o Vitor Hugo também. Mas o Edu vem numa sequência muito boa, deu um toque de experiência interessante, uma combinação com o Mina interessante, né? Então, para esse jogo, a dupla é Edu e Mina, e a gente fica tranquilo que, se na necessidade de um substituto, nós temos aí o Vitor e o Antônio Carlos em excelentes condições também. Eduardo, você chegou até a citar sobre as características do Luan, né, que é muito bom jogador que está chegando, mas é mais um zagueiro que entra nesse elenco, que já tem vários zagueiros, né? Você acredita que você vai perder algum zagueiro no meio de ano, na janela de transferências, e por isso você acabou trazendo o Luan? Não vai dar para segurar todo mundo até o meio do ano? Não, eu acho que uma equipe de futebol, seja ela um time grande como o Palmeiras, uma menor, você ter 4 zagueiros é pouco. Zagueiro é uma posição de contato, de suspensão. Há 2 jogos atrás, nós só tínhamos 2 zagueiros jogando, não tinha nenhum no banco de reserva. Nós temos jogadores de seleção, como é o caso do Antônio Carlos, do Vitor Hugo e do Mina, que são sempre convocados, e você acaba ficando com 2. O Thiago Martins ainda não tem uma previsão para a volta dele, então foi feita uma correção de elenco, mas também observando isso. Você repor um zagueiro importante, esse ano ninguém sai, como eu disse, eu tenho conversado bastante com o Alexandre, o Palmeiras vai fazer toda a força possível para segurar esse jogador, porque os objetivos são grandes e todo mundo é importante nisso, mas já se vislumbra um ano que vem, um próximo ano, você já tem que começar a ter zagueiros importantes, porque depois chegar no final do ano e querer contratar, fica mais difícil. E a oportunidade que o Palmeiras teve de trazer o Luan foi muito interessante, um jogador jovem, de qualidade técnica indiscutível, veloz. Então é um zagueiro que vem para trabalhar com os outros e buscar uma posição. Eduardo, quando o Palmeiras estava reformando seu estádio, jogou o tempo todo no Pacaembu, passou por muito tempo sendo a casa do Palmeiras. Agora, na primeira resposta, você falou, vamos lá e vamos tentar fazer um bom jogo. Deu uma distanciada assim, do estádio. A impressão é essa mesmo, que o Palmeiras está indo fazer um jogo fora de casa, e como se sentir em casa no Pacaembu? Acho que foi força de expressão. Nós temos uma previsão de ter casa cheia, e quando você tem casa cheia, ter o Pacaembu lotado, ela se torna a casa. Lógico, o Palmeiras aprendeu a jogar na sua arena, tem um acolhimento, criou-se um clima ali dentro, mas o Pacaembu, os últimos 3 jogos do Palmeiras foram 3 vitórias. O Palmeiras é o time que mais ganhou título ali dentro do Pacaembu, então também tem uma história importante. E a química, mais do que a arena, a torcida do Palmeiras é que faz a diferença. Então, a gente tem acompanhado, provavelmente vai ter casa cheia, e a gente vai se sentir em casa como se fosse na arena. Edu, o quanto é importante passar sem sustos por essa partida contra o Novo Horizontino, visando o jogo do meio de semana da Libertadores? Você falava do público no Pacaembu, tem mais ingressos vendidos para o jogo da Libertadores do que para o próprio jogo do Pacaembu, né? Então, quanto é importante não ter nenhum tipo de acomodação para chegar bem para quarta-feira? Quanto que é importante esse jogo? Muito importante. Muito importante. Isso que a gente tem trabalhado bastante. Bom que nós conseguimos trazer foi uma partida difícil lá em Novo Horizonte. Bom que nós conseguimos trazer um bom resultado, mas esse resultado ele não pode nos trazer acomodação.
né? Nós temos que fazer um bom jogo, como eu disse, né? Com imposição, com posse, com objetividade, com marcação, né? Sem a bola você ter a humildade de marcar o Novo Horizontino, porque ele criou dificuldades para a gente lá, então nós trabalhamos para neutralizar isso. Aí você fazendo um jogo com todos esses eventos, né? Você, claro, ganha confiança, você vai com uma tranquilidade para o jogo de quarta-feira. Você disse que tem 90% do time pronto, né, e que vai fazer algum teste aí nesse treino fechado do Pacaembu. Estou imaginando aqui como é que você vai utilizar um jogador aí para substituir o Roger Guedes, partindo do ponto de vista que isso pode implicar também na movimentação do Dudu, né, que é para mim o jogador mais importante da equipe, que precisa ter uma certa liberdade. Imagino que você está pensando aí nas opções. O Guerra, o Dudu vai jogar de uma maneira, com outro jogador, o Keno, o Michel, de outra forma. Queria que você falasse sobre isso, se isso de fato pesa. É exatamente isso, né? A dúvida é, você matou ela aí, né? Vocês viram ontem uma equipe, né, com o Guerra por dentro e aí o Dudu é deslocado pela esquerda. O que nós vamos testar hoje, né, é um outro sistema e aí o Dudu tem que vir para dentro, né? O trabalho de hoje é você criar duas situações, a gente vai analisar. A gente sabe que o Guerra talvez não suporte o jogo todo, joga num setor de campo, né, que nós vamos exigir uma marcação dele mais adiantada e o desgaste acaba sendo maior. Então a gente vai testar, ou inicia com o Guerra, ou inicia nessa formação que nós vamos fazer hoje. Edu, boa tarde. Boa tarde. Hoje foi apresentado para a imprensa, você estava lá, né, o Centro de Excelência. Sim. Gostaria que você falasse um pouco desse espaço, dessa infraestrutura que é cedida para a comissão técnica e para os jogadores, enfim. O título não vem só dentro de campo, tem toda uma estrutura por trás. Qual a importância disso, por favor? Olha, a gente trabalha muito mais para que os títulos venham, para poder valorizar e para todo o clube ter essa estrutura e principalmente o que o Cícero conversou com vocês lá, a organização de tudo isso. Né? Porque se for só estrutura fria, é bonita tudo, né, mas ela não te traz retorno. A organização é mais impressionante do que a estrutura. E nos dá toda a tranquilidade. Né? Vocês viram os atletas trabalhando, pós-jogo tem a recuperação, eles chamam de recovery, né? Palavra em inglês aí, mas a recuperação, né? Tem treinamento, máquinas modernas e, de novo, principal, profissionais competentes por trás disso. Então isso nos dá tranquilidade para poder vir no campo e poder cobrar mais dos atletas, exigir mais em treinamento, exigir mais intensidade nos jogos, porque a gente sabe que tem uma retaguarda forte por trás, pessoas competentes que cuidam para que isso aconteça. Você, apesar de ser um técnico já com passagem em outros clubes, ainda é um técnico da nova geração. Como é que você se sente trabalhando num clube como o Palmeiras, com toda essa estrutura por trás, que a gente está vendo que não é só treinamento de campo, tem muita coisa. Como é que você se sente no seu aspecto profissional, de estar recebendo tudo isso do Palmeiras? Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar no Japão e tinha algo, não era, se aproxima, mas ainda muito distante, né, do que a gente tem aqui. Isso é bom. Nós temos profissionais competentes e há uma delegação de trabalho. Né? A gente divide tudo isso. Né? O Altamiro coordena essa parte, integra todos os departamentos e a gente está sempre junto. Para mim é um aprendizado também, né? São coisas novas, né? Mesmo eu tendo uma carreira catedrática, né? De conhecimento da parte física, muita coisa que eu só ouvia de nome, né? Então é um aprendizado e a gente procura entender também para poder usar junto com eles, né? Poder usar tudo isso em benefício do resultado final, que é o jogo. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. O quanto você acha numa porcentagem que o seu time já é seu time? Já tem o que você entende sobre futebol, o que você gosta? Quanto o Palmeiras hoje está do seu jeito? A gente tem que trabalhar bastante para isso. Né? Não sei quanto tem do meu time. Tem muito do Palmeiras. Né? Um time aguerrido, um time que marca alto. Né? Algumas coisas a gente tem que estar sempre ajustando. Né? Eu cresci vendo o Palmeiras, né, na sua academia, né, com o Ademir da Guia, com um time que jogava, com imposição, com posse. Né, tudo isso a gente busca fazer. Então esse não é o time do Eduardo, esse é o time do Palmeiras. Né, a gente tem criado alguns equilíbrios e buscando cada vez mais. Né, mas a gente falar que nós estamos satisfeitos hoje, não, ainda não.
Eu acho que o Palmeiras, pela qualidade do seu elenco, né, nós não podemos nos acomodar. A gente tem coisas boas, mas mesmo essas boas ainda há condições de evoluir. Você falou sobre a maior dúvida, qual jogador substitui o Roger Guedes, porque muda o posicionamento do Dudu. Sim. Qual, para você, é o melhor posicionamento do Dudu? Ele jogando por dentro ou ele jogando aberto? Olha, as duas posições ele rende bem, né? Por dentro ele tem uma aproximação com o Borja, né? O passe final dele é muito qualificado, né? Eu consigo, no 4-2-3-1, que é o sistema, eu consigo aproximar os dois e esse passe acontece. Mas também do lado esquerdo, né? Ele não fica preso do lado esquerdo, ele tem liberdade de vir para dentro, né? E ser esse meia. Então, é muito mais uma situação de quem eu vou colocar ali para ocupar o espaço do que da função do Dudu. Todas as vezes que o Dudu faz um passe, né, de gol, que serve o atacante, ele está por dentro. Então, é uma questão de início só, de um detalhe de posicionamento. Mas o Dudu ele sempre acaba vindo por dentro para servir os companheiros na hora do gol. Edu, boa tarde. Boa tarde. Eu não estava aqui ontem, mas o Guerra treinou como titular. Numa formação, numa segunda linha de 4. Você tinha comentado outro dia sobre a possibilidade, como ele jogou na Venezuela, de segundo volante. Ele está voltando agora de recuperação no quadril, teve a fratura no nariz. Talvez não seja o caso agora, mas no futuro você pensa nele em testar como segundo volante? É uma opção, até durante o jogo, né? A gente cria situações, a gente já conhecia, eu nunca tinha visto ele jogar como um segundo homem, né? Eu nunca tinha visto, sabia que ele tinha jogado e tive a oportunidade de ver no jogo da Venezuela. Então é uma opção e às vezes durante o jogo você pode modificar, trazendo ele para trás normalmente. Eu vejo hoje ainda o Tietê como a melhor opção, né? Mas, né, a gente sabe, o Palmeiras tem jogadores qualificados que tem essa dupla ou tripla função dentro do campo e a gente procura trabalhar para poder usar. Eduardo, você tem usado duas opções na lateral esquerda, Zé Roberto e o Egídio. O Zé Roberto volta para essa partida de amanhã contra o Novo Horizontino. Eu queria saber se existe ainda uma preocupação com relação à parte defensiva naquele setor do campo. O time mudou o sistema de marcação desde o ano passado e o Zé Roberto, em alguns momentos, tem tentado, às vezes, ali se encaixar nesse novo perfil e nos parece que, às vezes, ainda não no 100% no sistema defensivo. Tem uma preocupação a mais com o Zé Roberto nessa questão defensiva e ele tem características para marcar parecidas com a do Egídio ou muda nesse sentido? São dois jogadores diferentes, mas o Palmeiras é a defesa menos vazada. Nós tomamos 6 gols no campeonato em 16 partidas. Não vejo essa deficiência que você está colocando, né? Não consigo ver. Lógico que a gente busca. O Palmeiras é um time que marca a pressão e todo time que se propõe a marcar no campo do adversário, a propor o jogo com os laterais avançados, sofre riscos. É o preço de você ter um time com posse, né? De você ter um time que tenta agredir o seu adversário com a posse, né? Então, não vejo essa dificuldade, até pelo número de gols que a gente tem tomado. Egídio é mais avançado, é mais agressivo, tem uma chegada mais forte. Eu vejo o Zé Roberto mais adaptado a esse sistema de marcação, por ter um conhecimento, até por ter jogado na Europa, conhecer um pouquinho a marcação por zona, sabe fechar um pouquinho mais a primeira linha, né? E aí ele se adapta um pouquinho mais. Então, quando eu quero uma agressividade, uma chegada melhor, eu tenho o Egídio. Quando eu preciso de mais marcação, quando eu preciso fechar a linha, quando eu preciso soltar o Dudu, soltar os volantes, né, o Zé é uma opção boa para mim. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Até amanhã. Técnico do Palmeiras, Eduardo Batista, conversando ao vivo com a imprensa, falando no microfone Fox Sports, você acompanhando na íntegra aqui no Boa Tarde Fox, para não perder nada das novidades e de tudo aquilo que os repórteres querem saber do time do Palmeiras. Então trouxe informações aí importantes para a gente conversar aqui. O Gudrian Neufert acompanha e fez perguntas também para o Eduardo Batista. E uma das coisas importantes, ele falou sobre a recuperação do Guerra, né? E outra coisa, que ele ainda não tem condições de jogar uma partida inteira. E fica o mistério, né? Porque o Guerra já vem treinando normalmente, só que ainda não está 100% fisicamente. Ele pode ser uma opção para a vaga do Roger Guedes, que foi expulso no jogo contra o Novo Horizontino. Fica essa dúvida, talvez a única, para o jogo de volta agora contra
a equipe de Novo Horizonte. Se o Guerra entrar na equipe, ele joga mais centralizado e aí o Dudu joga mais aberto pela beirada. Se o Eduardo Batista optar, por exemplo, pelo Keno ou até pelo Michel Bastos, aí o Dudu pode jogar mais centralizado, fazendo aquela armação, jogando como um meio atacante, um ponta de lança. Então são possibilidades que o Eduardo tem, né, para trabalhar esse time, já que ele tem um elenco qualificadíssimo, então ele pode fazer o que ele bem entender. Mas nesse caso, eu acredito até na volta do Guerra para começar a partida e aí o Dudu começa o jogo aberto pelo lado esquerdo.